Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Nós continuamos a ler o Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, no capítulo 19. É a continuação daquela história que nós vimos no dia de ontem, aquele encontro de Jesus com aquele jovem rico, aquele jovem que se interrogava sobre a sua felicidade, aquele jovem que interrogava sobre a felicidade em sua vida. Eu gostaria de fazer uma nota que ontem não dei muita atenção na meditação de ontem. É a palavra que nós temos ali para falar que aquele jovem voltou para casa entristecido. Porque a palavra que tem ali dizendo para falar dele como jovem, a palavra grega neaniskos, do ponto de vista cultural tem o seu peso, tem a sua importância. Às vezes quando um termo é traduzido, às vezes tem certas nuances que na tradução não se pode colocar e que depois aqueles que se especializam nisso vão estudando e vão mostrando para a gente. É que essa palavra neaniskos, ela caracteriza normalmente uma pessoa na idade entre os 13 e os 24 anos de idade. Então ele é uma pessoa realmente que é novo, é um jovenzinho. Talvez essa fosse a forma de a gente dizer ali essa palavra, aquele jovenzinho. Mas veja que quando Jesus indica para ele o caminho dos mandamentos, não sei se vocês já devem ter visto em alguns lugares que as famosas tábuas da lei de Moisés, como é que elas são refiguradas em alguma igreja, em algum livro. Desde a tradição antiga aparecem duas pedras, né? As duas tábuas. Em uma estão contidas 3 mandamentos, os 3 mandamentos que dizem respeito a Deus. Do outro lado, os 7 mandamentos que dizem respeito à relação dos seres humanos consigo. Jesus não fez nenhuma referência, isso eu disse ontem, aos mandamentos que estavam na pedra que fala da relação do homem com Deus. Só fez referência aos mandamentos que dizem respeito aos homens consigo. E tem aqui ainda um outro dado, é que Jesus, para ele, declinou os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e acrescentou: e ama o teu próximo como a ti mesmo, que é um preceito que não está contido entre os 10 mandamentos, mas está contido no livro do Levítico. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não sei se vocês já ouviram um ditado que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. O que é que isso significa? Que eu cuido primeiro de mim. Ou então aquele outro ditado que diz assim: Mateus, cuida primeiro os teus. E assim vai. Ou então você ainda tem aquele outro ditado que diz assim: quem tem a unha maior, suba na parede. É toda uma linguagem, um modo de falar que fala da competição entre nós, de a gente se colocar em primeiro lugar. Aqui agora não está dito, não é que a gente deve colocar o outro em primeiro lugar ou a gente ir para um segundo, etc. Mas diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor que você tem por você, do jeito que você cuida de você, o zelo que você tem por você, tenha você pelo outro também. Cuide dele como você cuida de você. Vocês já entenderam onde isso vai acabar, não é? Quais são as consequências disso? O jovem disse: tenho observado todas essas coisas. E o jovem está dizendo, portanto, que ele tinha observado o fato de amar o próximo como a ele mesmo. Ele que era tão cheio de riquezas. Jesus disse para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tu tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue. E aí ele foi para casa triste porque era muito rico.
Em outras palavras, nós estamos vendo que ele estava completamente iludido com ele mesmo. Ele achava que ele cumpria todos os mandamentos. Porque no fundo, quando Jesus dá a ele a possibilidade de tratar os outros com as riquezas dele, como ele trata a si mesmo, ele ficou triste e foi para casa com aquela tristeza em seu coração. A relação do ser humano com os bens da terra passa a ser uma relação muito complicada. Jesus diz no Sermão das Montanhas isso, né? Olha lá o que Jesus diz. Ele diz quase que na conclusão desse sermão é que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou servirá um e odiará o outro, ou vai deixar de amar a um para servir o outro. Esse risco de ser possuído pelas riquezas. Você se lembra do sermão do capítulo 13, que é o chamado Sermão das Parábolas, é o terceiro sermão dentro do Evangelho de Mateus? A palavra que foi semeada em vários lugares, tem uma parte daquela semente que caiu entre os espinhos, e os espinhos começaram a sufocar aquela semente. Você lembra qual foi a explicação que Jesus deu? Jesus deu a explicação de que aquilo eram as pessoas que começavam a ouvir muito bem a palavra de Deus, mas depois o afã da riqueza acabava por sufocar essa palavra dentro do coração deles. Nesse jovem aqui nós estamos vendo a realização destas palavras de Jesus. Não estamos falando daquele zelo, daquele simples cuidado que cada um tem que ter para manter a sua vida, mas é quase que deixar que estas riquezas vão sufocando o próprio coração. A liturgia nos faz rezar, não é, na liturgia das horas, o Salmo 49, que é um salmo que diz que Deus é a nossa riqueza. Os sacerdotes de Israel, aliás, eles rezam na ordenação deles, assim, era um salmo que fazia parte desse dia da ordenação dos levitas, o Salmo 15, que dizia: a minha herança é Deus, isto me basta. Eu tirei a grande sorte, não é, fazer de Deus a sua herança. O povo de Israel, os sacerdotes, eles não entraram, a tribo de Levi, na posse da terra prometida. Todas as outras tribos tiveram acesso à terra, menos a tribo de Levi, que era a tribo que ficava sem terra, justamente para dizer que a herança deles não era a terra, não eram os bens desta terra, a herança deles era o próprio Deus, fazer de Deus a sua própria herança. As comunidades cristãs, elas viveram esse grande desafio da relação com a pobreza. Se a gente vai ver o capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, ali no versículo 42 em diante, a gente vai vendo que aquela comunidade era uma comunidade que sabia viver realmente a partilha. Diz que eles eram um só coração, dizem que eles tinham uma só alma. Fala desta realidade desses cristãos que serviam uns aos outros com os bens que eles tinham. Não é que eles eram perseverantes no partir do pão. Olha só aqui, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro e o depositavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Esse era o modo que eles tinham de viver. A partilha. Mas nem tudo isso era perfeito. Os Atos dos Apóstolos começam no capítulo 5, mostrando a realidade de um casal que tentou iludir a comunidade, vendendo os bens que tinham por um preço e dizendo uma outra coisa para os apóstolos. E como aquele casal Ananias e Safira, depois deles terem realizado aquela mentira diante dos apóstolos, eles caem mortos ali diante do apóstolo Pedro, justamente porque eles não precisavam mentir em relação aos bens que eles tinham, poderiam tranquilamente partilhar segundo aquilo que tinha em seu coração. Os cristãos, desde o primeiro momento, sabiam, não é,
colocar à disposição um dos outros os bens que tinham, mas muito mais importante era essa sinceridade do coração. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, fala de uma coleta que eles fizeram para a comunidade de Jerusalém. Paulo diz: irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio a muitas tribulações que as provam, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Mesmo estando numa extrema pobreza, a generosidade deles brilha diante de tesouros de liberalidade. Diz Paulo: eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa, ninguém forçou, e com muita insistência nos pediram a graça de participar dessa ajuda aos santos. Era uma comunidade de gente pobre e eles achavam que ajudar a outros pobres era uma graça para eles. Pediram a graça de participar, né, desta ajuda aos santos. E os santos significa os cristãos, né, que viviam em Jerusalém, assim os primeiros cristãos se chamavam. E indo além de nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor e também à disposição nossa, pela vontade de Deus. E aí Paulo diz: por isso nós solicitamos a Tito que, como iniciou entre vós esta obra de generosidade, assim também a leve a bom termo. Aí Paulo vai falar dessa comunidade dos Coríntios dizendo assim: e como tendes tudo largamente, fé, palavra, conhecimento, solicitude para todo o bem e sobretudo o amor, que vos demos o exemplo, participai com largueza nesta obra de generosidade. Paulo então chama a comunidade dos Coríntios a ver que eles também, mesmo que estejam na pobreza, eles podem ser educados para a generosidade. A gente sempre pode descobrir o que é que a gente pode fazer. A gente não tem pura e simplesmente que criticar aqueles que têm porque não fazem mais. Isso merece uma crítica, mas a gente precisa olhar também como Paulo faz para esses que são os pequeninos e ver como são capazes de fazer muito. É triste saber que, por exemplo, um país como o Brasil tem fila de gente para receber osso para poder se alimentar, e diz que ao mesmo tempo tem fila de gente para comprar carro que é caríssimo, como um Porsche. É a contradição de um país que se diz cristão. Porque se a gente for somar os católicos, mas aqueles que não são católicos e que se professam cristãos, a ofensa a Deus ainda é maior. A ofensa à dignidade do outro ainda é maior. Porque veja que aquele jovenzinho que estava preocupado com a sua eternidade, com o céu, com o infinito, Jesus mostrou para ele o que era que ele deveria fazer aqui na terra, como ele deveria tratar o seu próximo, como ele trata a si mesmo. Eu me lembro de um tempo que tinha uma música que dizia assim, né? Troque o seu cachorro por uma criança pobre. Tem cachorro por aí levando uma vida muito boa e tem pobre desejando levar uma vida de certos cães que existe pela face da terra. Amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Continua Paulo dizendo para eles, não é uma ordem que eu estou dando, mas à vista da solicitude extraordinária de outros, dá o exemplo daqueles lá da Macedônia, eu dou-vos uma ocasião, olha o que Paulo diz, eu dou-vos uma ocasião para provardes a sinceridade do vosso amor, um amor que é sincero. Sincero é uma palavra que é composta, significa sem cera. Cera era porque as máscaras do teatro eram feitas de cera, eles colocavam aquela chamada persona, que funcionava para fazer o rosto do personagem que eles estavam imitando, e servia também como uma espécie de microfone, porque a máscara ficava diante da boca e reverberava o som.
Então a persona era a cera, a máscara. Então quando eu digo sinceridade, com sinceridade, é sem usar mascaramento, sem fingimento. Não é fazer para que outros vejam, não é fazer para que depois a gente possa receber os aplausos do público com uma espécie de hipocrisia, uma peça que está sendo recitada diante do olhar dos outros. Não é uma ordem que estou dando, mas à vista da solicitude extraordinária dos outros, dou-vos a ocasião de provardes a sinceridade do nosso amor. Esse tempo que nós estamos vivendo é também um tempo em que nós estamos sendo provados para ver e verificar a sinceridade do nosso amor, amar o próximo como a si mesmo. Certamente conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, diz Paulo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Eis a minha opinião. Convém participardes nesta obra, porquanto desde o ano passado não somente tiveste a iniciativa de empreendê-la, mas também fostes os primeiros a desejá-la. É a palavra prática de Paulo para essa comunidade. Agora, pois, acabai de realizá-la. Assim, aos vossos propósitos corresponderá a completa realização de acordo com os vossos recursos. De fato, quando existe a boa vontade, ela é bem aceita com aquilo que se tem. Não se exige o que não se tem. Não se trata de vos pôr em aperto para aliviar os outros. Olha a palavra prática de Paulo. Para aliviar os outros. O que desejo é que haja igualdade. Que nas atuais circunstâncias a vossa fartura supra a penúria deles. Por outro lado, o que eles têm em abundância complete o que vos falte. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve de sobra, e quem recolheu pouco não teve falta. Era dessa forma que os primeiros cristãos viviam. Esse texto do Evangelho que nós ouvimos ontem, aquele jovem que voltou para casa muito triste porque era dono de muitas riquezas. As riquezas, então, no meio da comunidade era vivida dessa forma, tentando viver a igualdade, tentando viver a partilha. O que ficou claro é que aquele jovem, não é, que pensava que era tão generoso assim, na verdade ele não tinha conseguido ainda viver aquilo que Jesus tinha proposto para ele. Mas o grande problema é que a riqueza cria essa ilusão de que a gente está seguro porque tem alguma coisa, e cria a ilusão também de que a gente já fez tudo o que a gente podia. São Paulo é claro, não estou propondo que vocês fiquem na penúria para ajudar o outro. Paulo não está propondo que ninguém fique nu para poder vestir o outro, mas está propondo que daquilo que talvez esteja sobrando dentro do nosso guarda-roupa a gente possa tirar alguma coisa para cobrir alguém. Não está propondo que ninguém passe fome para poder dar comida ao outro, mas vê que pode dividir aquele pão que tem com alguém que está na carência, com alguém que está na penúria. Então o evangelho de ontem, né, com essa introdução que a gente está dizendo aqui, ele continua no dia de hoje, Jesus dizendo aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então é uma coisa altamente difícil, né? Aí tem todo um estudo de gente que diz que era uma corda, que era muito que se usava na embarcação, que era difícil passar pelo fundo da agulha. Alguém diz que era uma espécie de uma porta que existia no muro da cidade, onde um camelo para passar tinha que se despojar de todas as coisas. Seja como for, o que está aqui sendo dito é que é muito difícil quem possui riqueza entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele cria uma linguagem que o anestesia, que o deixa iludido, aquela falsa crença de pensar que talvez o outro não conseguiu chegar a algum lugar, foi porque não se esforçou e não sei o quê, e às vezes tranca o seu coração e não quer viver um regime de equação, de igualdade entre as pessoas. A gente quer justificar a
posse exacerbada daquilo que a gente tem, a gente perde essa sensibilidade do coração. Há esse risco de perder essa sensibilidade, que é o que nos salva, que é o que nos redime. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram a Jesus: então quem é que pode se salvar? Porque na cabeça dos discípulos tinha aquilo que hoje em dia também anda muito em voga, que é a chamada teologia da prosperidade, ou seja, se eu sou próspero, se eu sou uma pessoa que tem muitos bens materiais, significa que eu tenho a bênção de Deus com abundância na minha vida. E Jesus está aqui exatamente mostrando que não é bem assim. O apóstolo mostrou, não é? Ele era rico e se fez pobre. Então Jesus era visto por esse pessoal da teologia da prosperidade como um miserável. Ele disse: eu não tenho sequer uma pedra onde reclinar a minha cabeça. Então ele não podia ser visto como um abençoado, mas como um amaldiçoado. Foi assim que ele terminou a vida. Não terminou a vida lá crucificado? E a Bíblia não diz que quem morre na cruz é um amaldiçoado? Jesus levou a vida desse que eram os mendicantes, que viviam do dom, da oferta que os outros faziam. Vivia das esmolas, dos bens dos outros em favor de si. Jesus não foi uma pessoa desse ponto de vista aí humano, de umas certas teologias, uma pessoa próspera. Ele não tinha uma frota de camelo, ele não tinha uma frota de cavalo. Para poder entrar em Jerusalém, ele foi montado em um jirico de alguém ainda que emprestou para celebrar a ceia. Não é que ele tinha uma grande casa para dar o banquete da última ceia, não. Foi pedir a casa de alguém para lá poder celebrar a Páscoa com seus discípulos. Aquele que nós estamos seguindo se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Essa é a lógica do Evangelho. Essa é a lógica da palavra de Jesus dirigida para nós. Então os discípulos ficam espantados. Quem é que pode se salvar então? Se esses aí que a gente acha que são os abençoados, o Senhor está dizendo que não são. Então Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. É possível viver essa graça de uma fraternidade, de uma partilha, de não confiar na riqueza em si mesma, mas de colocá-la para gerar coisas boas no mundo. A riqueza não deve servir para o acúmulo simplesmente, porque o rico no fundo, não é aquele que tem alguma coisa, mas é aquele que quer ter sempre mais, e com isso ele desgasta a sua cabeça, com isso ele desgasta o seu coração, com medo de perder, com a vontade de sempre ter mais. Com isso, o rico não é aquele que aprende a doar. E essa é a lógica e é o sentido da verdadeira riqueza. É a lógica daqueles que entram no mundo querendo saber o que é que eles podem oferecer, aquilo que ele pode dar. Não essa é a lógica que está inscrita em toda a natureza, dar aquilo que está conforme com a sua essência. E esse homem que é rico, ele devia entrar na lógica de dar aquilo que ele tinha conseguido produzir, conseguir. Então essa seria a lógica do fazer gerar aquilo que eu sou capaz de criar à minha volta. Pedro, porém, tomou a palavra e disse para Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. A lógica de seguir Jesus é a lógica do deixar, não a lógica do acumular. O que haveremos de receber? Pedro ainda está aqui querendo saber o que é possível receber. Assim também pensa você, e assim também penso eu, não é? Eu quero conservar a minha saúde, eu quero conservar a minha inteligência, eu quero roupa para poder vestir, eu quero saber um pouco mais. Essa é a tendência que está dentro do coração da gente. É um doar, e essa também é uma lógica do receber. Jesus não tira de nós essa lógica que é natural do dar e do receber. A lógica do acumular é que é contrária ao princípio do Evangelho, mas essa lógica de receber e de dar é o normal da própria vida humana. E Jesus vai dizer: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado, quando o mundo for recriado, quando o mundo experimentar a força da ressurreição de Cristo, o Filho do Homem se sentará no trono de sua glória, e vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
as 12 tribos. Você lembra que eu disse que as 12 tribos de Israel, todas elas receberam a posse da terra, menos aquela tribo de Levi, que era aquelas que deveriam se consagrar ao serviço do templo, ao sacerdócio, à vida e o bem dos irmãos. Eles não receberam nada. Assim, agora esses apóstolos, eles entram como se são eles também pertencentes a esse novo estilo de ser, de servir a Deus, servindo os irmãos. E diz: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais. Por quê? E terá como herança a vida eterna. Porque alguém que era da tribo de Levi, ele nascia daquela tribo. O pai era um sacerdote, ele era um sacerdote também. Lembro de João Batista, que eu já disse que ele era da tribo de Levi, porque o pai era sacerdote. Ele deveria ter se apresentado para o serviço do templo, ele não fez, vai viver no deserto. Então era algo que era um sacerdócio que nascia a partir da carne. Estamos no mês vocacional, no mês das vocações. Ninguém se apresenta como tendo uma vocação porque o pai e a mãe têm aquela mesma vocação. É algo de pessoal. Então esses discípulos deixaram pai, mãe, casa, não porque eram da tribo de Levi, mas porque descobriram Jesus, fizeram a experiência do reino. Então é um sacerdócio novo, é um sacerdócio que não vem da carne e do sangue, é um serviço sagrado que não nasce por uma tradição, mas por uma vocação, por uma descoberta da chamada de Deus na própria vida, no próprio coração. E esses aqui vão receber em herança a vida eterna. Não é que vão receber em herança as ofertas que vão fazer no templo, porque a tribo de Levi, eu disse, é o que dizia o Salmo 15, né? A minha herança é Deus, isto me basta. Então esses que seguem Jesus agora recebem a verdadeira herança, que é a vida eterna. Porque quem é a vida eterna? Jesus diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, o teu servo Jesus. Então já tem a vida eterna dentro do seu coração, né? Porque já começam a se renovar, já começam a viver a vida nova que o Evangelho traz. E diz Jesus: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Se instaura uma nova lógica, não aquela lógica daquele jovem que achava, que se convencia de que já tinha feito tudo o que ele deveria fazer, mesmo sendo um jovenzinho. Na nossa juventude, às vezes a gente tem muitos arroubos, né? Mas às vezes esses arroubos e essas ilusões continuam também na medida que o tempo passa e que os cabelos brancos vão aparecendo. Se Jesus não nos renovar por dentro, se a gente não entrar nessa nova geração, nessa nova criação que Jesus é capaz de realizar. Muito bem, eu quero concluir o dia de hoje rezando parte desse Salmo 49, 48, 49, que fala de Deus como a nossa riqueza. Mas antes aqui agora eu quero dar essa bênção com a qual nós concluímos cada encontro nosso. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, o Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Também um abraço a vocês que estão aqui acompanhando essa nossa transmissão: Mima Costa, Fernanda Mendes, Padre Rânio Guerra, Leo Passos, Luana Cerqueira, Aparecida e a comunidade Nossa Senhora Aparecida em Salvador. Um abraço para o Guto, Noé Fontinelli e a toda a sua família, a Flor Tiago, a Luna Cerqueira, já disse, Solange Reinhardt, Rose Santos. A Fernanda pede as orações pelo seu pai, que hoje completa o ano de sua partida, né? Um ano do falecimento do pai da Fernanda. Então rezemos por ele e pelas bênçãos que deve ter deixado na vida de vocês, né? Como esses grandes valores que a gente aprende com os nossos entes queridos. Bia Cláudia Freitas, Jaci Félix, Aleudes Martins, Mari Caldas, Vânio Brito, Genilza Lisboa, Paz e Bem, Dayara Souza, Dilma Aparecida, Rosa Santos, Adriana entrou aqui também, e Cactos Suculentos, Rita Lombardi, Lilia Davi, Jailma Reis, nosso abraço, Maria Eureni, Cleo Lima, Lélia Cerqueira,
Marica Fachin, ti abbraccio Marica, purtroppo qui la nostra trasmissione è in lingua portoghese, ma mi auguro che tu abbia avuto la possibilità anche di capire qualche parolina anche nella nostra lingua portoghese che ormai è una lingua sorella della lingua italiana. Ti abbraccio e tanti saluti a tutti voi nel Veneto, nella nostra San Polo di Piave e tutti intorni lì. Un abbraccio, vi saluto forte forte. Um abraço aqui para Mira Ilza, Lourenço, Anúbia Passos, Thay Janaína, Everilda Menezes, Celina Novaes. Rezemos também por essas nossas irmãs e nossos irmãos aí do Haiti, do Afeganistão. A gente está vendo como o mundo está nessa combustão aí, mas sobretudo rezemos nessa situação do Haiti. A situação das mulheres é uma situação que realmente preocupa imensamente a todas e a todos, não é? Uma involução que pode acontecer ali dentro. Um abraço ao Padre Juarez, a Mônica, aqui também presente na nossa transmissão, Cia Sérgio, Moringa Júnior, Gil Lemos. Moringa você andava sumido, né? Gil Lemos, Roberta Spinoza, Sagrada Família em Santo Antônio de Jesus, João Rosário em Nazaré, Maria Santos, Lula Ordelo, Cássia, aqui também, Ivone, um abraço para ti, para o Padre Edson Nascimento, para Lula Ordelo, Sônia Mello, um abraço Sônia, Carla, aí na nossa cidade maravilhosa, Cacos Suculentos, aqui diante das injustiças sociais do Brasil. Uma das coisas que aconteceu, fiquei muito comovida, no mês de julho, 7 pessoas morreram em São Paulo por conta do frio. Isso é realmente uma aberração. Você sabe que nos tempos antigos, no século IV, na cidade de Constantinopla, que hoje nós chamamos Istambul, está na Turquia, São João Crisóstomo significa boca de ouro. Estômacos quer dizer estômago, mas quer dizer a boca. Christos quer dizer ouro. São João Crisóstomo, ele teve um dia que ele disse que não poderia rezar a missa lá na cidade, justamente por isso, porque alguém tinha morrido de frio na cidade. E uma cidade onde alguém morre de frio, ela não é digna de que se celebre nela a Eucaristia. Ele dizia, vocês ficam muito preocupados em ter vaso de ouro na igreja, tecido de linho em cima do altar, e vocês deixam os pobres morrerem aí, caídos na sarjeta. Não se pode honrar o corpo de Cristo no pão do altar se a gente não honra a presença de Cristo no irmão mais pobre. Que palavra forte essa de São João Crisóstomo, né? Se ele estivesse falando isso nos dias de hoje, não ia faltar gente para dizer que ele era isso, aquilo ou aquilo outro, não é? Irmã Ironildes, um abraço para você. Lio Feliz, Felipe Sudário, um abraço para você e a todos os nossos seminaristas da Diocese de Amargosa, Gilza Câmara, Rosidete Pimenta, um abraço. Rosidete Núbia Passos, um abraço para você aí trabalhando na comunicação. Fico feliz quando eu vejo essas minhas criancinhas de ontem, hoje atuando em tantas áreas da vida, fazendo bem para a nossa sociedade. Como eu fico alegre. Maurício Pintor, um abraço. Shirley Sena, a nossa Silvana aqui também na Corpus Fitness, um abraço para vocês, uma semana abençoada. Irmã Nath, também para vocês e a todas as religiosas, né? Eu falei aqui já da irmã Eronildes, que a irmã Nath, durante essa semana no mês vocacional aí no Brasil, a gente reza pedindo a Deus pelas vocações religiosas, né? Religiosos e religiosas que consagram a sua vida ao serviço às irmãs e aos irmãos na forma consagrada. Então, queremos pedir isso, sobretudo a vida consagrada é uma vida que faz esse voto de pobreza, né? Isso que o Evangelho nos mostra, não é? Por Deus como o centro da sua vida, viver dessa confiança. Então, depois de ter saudado vocês todas, quero relembrar essas pessoas por quem foram pedidas as nossas orações, não é? E sobretudo lembrar que essa experiência da morte é a experiência que a gente faz da extrema pobreza. Interessante que na Assunção de Maria, quando Maria canta que o Senhor fez nela grandes coisas, que Ele derrubou os poderosos dos seus tronos, veja que ninguém pode pagar a isenção da morte. É isso que o salmista diz no Salmo 48, 49.
não é? Ninguém pode dizer assim, não vou morrer, está aqui, pago para não morrer. Todo mundo vai fazer essa experiência. Então, essa é a experiência que iguala todos os seres humanos, que é a experiência de morrer. A gente às vezes se toca, né, quando um ente querido nosso morre, etc. É a dor dessa separação, e a experiência de celebrar a Assunção de Maria é a experiência de celebrar a morte que entra na sua plenitude, aquela morte que não nos amedronta. Nós nos recordamos daqueles que foram à nossa frente com essa saudade, mas lembramos que essa experiência ontológica é a experiência que deixa todo ser humano igual na face da terra. Dessa daqui ninguém escapa pelo dinheiro que possa possuir, né? Assim diz o salmista: ouvi isto, povos todos, prestai ouvidos, habitantes do universo, nobres e gente simples, ricos e pobres igualmente. Minha boca fala a sabedoria, meu coração medita a inteligência. Darei ouvido a um provérbio, na cítara explicitarei o meu enigma. Por que ter medo dos dias tristes, quando me rodeia a maldade dos maus? Eles confiam na sua força e se orgulham de sua riqueza grande. Ninguém pode resgatar a si mesmo ou dar a Deus o seu preço. Por mais que se pague o resgate de uma vida, jamais poderá bastar. Para viver sem fim e não ver o túmulo. Verá morrer os sábios, o louco e o insensato morrerão juntos, deixando a outros suas riquezas. O sepulcro será sua casa para sempre, sua morada por todas as gerações. No entanto, deram seu nome a muitas terras. Mas o homem na prosperidade não compreende, é como animais que perecem. Esta é a sorte de quem confia em si mesmo, o futuro de quem se compraz nas suas palavras. Como ovelhas que são levadas ao lugar dos mortos, a morte será o seu pastor, descerão empurrados ao sepulcro. Todo o orgulho vai acabar, a mansão dos mortos será a sua morada. Mas Deus vai resgatar-me, vai livrar-me do poder do abismo. Não te preocupes se vires alguém enriquecer-se e aumentar a glória da sua casa. Quando morrer, nada leva consigo, nem desce com ele a sua glória. Na sua vida, se dizia Felizardo, vão te louvar, teus negócios vão bem, mas vai juntar-se à geração dos seus pais que nunca mais verão a luz. O homem na prosperidade não compreende, é como animais que perecem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aqui tem uma palavra que é muito interessante, não é? Honra e glória. O filho ontem, aquele jovem, ouviu Jesus falar dos mandamentos, e entre os mandamentos dizia: honra o teu pai e a tua mãe. Honrar aqui não significa ficar falando palavra bonita, porque tinha até um tipo de promessa que se chamava Corban, que alguns diziam assim: esse dinheiro que eu ia gastar com o papai e com a mamãe, eu vou fazer uma oferta para o templo. E assim eu fico dispensado de cuidar de papai, de cuidar de mamãe. Veja que a vida religiosa, se ela não for marcada, a vida de quem diz que tem fé, se não for marcada pelo verdadeiro Espírito de Deus, encontra até certas saídas que são contrárias àquilo que Deus quer, até para burlar o mandamento de Deus. A honra que é devida aos pais é dizer: eu vou cuidar do meu pai, eu vou cuidar da minha mãe, não vou deixar que ele tenha uma vida desonrada, ou seja, uma vida de penúria. Vou fazer de tudo para dar ao meu pai e à minha mãe uma vida digna. Mas essa vida digna a gente deve lutar não para dar somente àqueles que nos tocam pelo sangue e pela carne, ao pai e à mãe, mas a todos aqueles que entram na nossa família, porque filhas e filhos de Deus. Um dia abençoado para todos nós, aprendendo os exemplos que a gente viu naquela comunidade lá de Corinto, né? Que a gente saiba que é possível a gente fazer a nossa parte neste mundo. Um dia abençoado.